Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 21. O batismo. A Bíblia apresenta dois nascimentos. O primeiro nascimento é chamado de nascimento carnal. O salmista Davi se refere a ele da seguinte maneira: porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. O segundo nascimento é chamado na Bíblia de nascimento espiritual e é identificado com o batismo, sem o qual, disse Jesus, ninguém pode entrar no reino de Deus. As opiniões sobre o batismo se dividem basicamente em dois grupos. O primeiro crê no batismo por aspersão, isto é, jogando gotas de água na cabeça. O segundo grupo defende a visão de que o batismo é por imersão, ou seja, mergulhando nas águas. Qual é a posição da Bíblia sobre esse assunto? A palavra batismo significa mergulhar, submergir, e aparece 20 vezes no Novo Testamento. Paulo identifica a experiência do batismo com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Cristo passou pela experiência do batismo. De todos os seres humanos que viveram nesse mundo, Jesus foi o mais santo e nunca experimentou o pecado. Ele aceitou ser batizado unicamente para nos dar o exemplo, pois foi o único que não necessitava ser batizado nas águas. Ele insistiu com João que o batizasse para que se cumprisse o que estava escrito a seu respeito. Mateus relata da seguinte maneira: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Para ser batizado, Jesus entrou no rio Jordão, pois Mateus afirma que ele saiu das águas após ser batizado. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus, capítulo 3, verso 16. A Bíblia conta o que fizeram José e Maria logo após o nascimento de Jesus. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Lucas capítulo 2, verso 22. Jesus, quando criança, não foi batizado, mas apenas apresentado no templo. Quando Jesus afirma em Marcos 16, verso 16, que quem crer e for batizado será salvo, está rejeitando a ideia do batismo de crianças, pois nenhum bebê tem a capacidade de crer. Quem pode, então, ser batizado? O apóstolo Paulo deu uma resposta clara ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e será salvo. Todo aquele que crê em Jesus e está disposto a andar como ele andou, deve ser batizado. Jesus enfatizou a importância do batismo quando disse a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Após um poderoso sermão do apóstolo Pedro, o Espírito Santo tocou no coração dos ouvintes e despertou-lhes a mente. Então indagaram: que faremos, varões irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. Mais uma vez, a Bíblia é clara em salientar que o batismo é um ato consciente e voluntário, e que exige um novo estilo de vida. Por isso, Jesus chama o batismo de novo nascimento.
Quando Paulo, ao ser chamado por Deus, compreendeu o plano da salvação, foi desafiado por Ananias a tomar uma decisão importante. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o seu nome. Paulo prontamente aceitou o desafio e foi batizado na primeira oportunidade que a igreja lhe ofereceu. Ananias foi a voz de Deus que falou ao coração de Paulo. E quando ele aceitou, tornou-se uma grande bênção para a igreja apostólica, pois o batismo é requisito prévio para unir-se à igreja. A Bíblia diz a você que hoje é o dia da salvação e adverte: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis o dia da salvação. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Hoje, diz Jesus, é a sua oportunidade de decidir-se pelo batismo e receber perdão, paz, esperança, nova vida e libertação da culpa passada. Atos 17, verso 30 afirma: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Você tem ouvido a voz de Deus em cada estudo da Bíblia, e em sua vida se cumpriram as palavras do profeta Isaías. Então, ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Qual será sua resposta? O Espírito Santo tem guiado você em toda a verdade da palavra de Deus. Ele estará ao seu lado amparando, guiando e conduzindo. Ouça sua voz, dizendo hoje: quem crer e for batizado, será salvo. Ao dizer sim para Jesus, se cumprirão as promessas bíblicas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Agora, pois, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Ouça a voz de Deus e faça como milhares de pessoas que conheceram a Jesus, aceitaram suas doutrinas e foram batizados, selando sua fé com Jesus.